Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Hoje a gente vai trazer um tema que agrega sempre, é muito importante quando a gente fala de autismo, que é a questão da comunicação e da linguagem. Para isso, nada melhor do que uma fonoaudióloga para nos explicar um pouquinho mais de um assunto que sempre rende tanto. A gente vai receber hoje, então, a Michele Borges, que é fonoaudióloga, especializada em fonoaudiologia neurofuncional, linguagem, disfagia e TEA. Olá! Olá! Que prazer legal estar aqui. Que bom que tu veio, que bom que tu aceitou o meu convite. Com certeza. Fiquei muito feliz, acho que tu tem bastante a agregar. A gente conversava, assim, né, tu falou ali no início, assim, mas já tiveram outras fonos que falaram sobre o assunto. Mas eu acho que cada pessoa traz o seu olhar. Sim. Né? Então, é sempre rico, né? A gente sempre sai novo o episódio, assim. Logo que a gente começou aqui o canal, vieram várias terapeutas ocupacionais, assim, bem rápido, assim. E eu mesma tinha uma dificuldade de entender exatamente o que uma TO fazia. Na prática, eu sabia, eu tinha lido, mas eu mesma custava entender o que era, assim. E foi muito legal que cada uma... tem a sua visão, né? Com a sua visão, assim, eu consegui passar a entender um pouco mais sobre o que era a terapia ocupacional, né? Então, assim, o fato de a gente já ter trazido outras fono aqui, eu acho que não... é um assunto que não se interrompe nunca, né? É um assunto que a gente pode seguir falando aí. E as fonos que vieram falaram muito bem sobre o assunto, né? Eu conheço elas e é bom que a gente fala a mesma língua, a gente segue, né, as mesmas diretrizes, né? A gente realmente acredita no que a gente faz com a comunicação alternativa, mas realmente, né? Talvez cada uma tenha uma vivência. Eu venho muito de uma vivência hospitalar. Venho muito de uma vivência de trabalho com adolescentes, com adultos, com intervenção precoce também, mas aí eu acho que a gente vai, né, vendo o que vai aparecendo e a gente vai seguindo num caminho, né? E o meu caminho hoje foi para os adolescentes. Então, esse hoje é o meu público maior. E é legal, né, a gente falar disso, porque o normal, assim, quando a gente fala de TEA, principalmente, ele não é que é um assunto novo, mas ele começou a ser, de fato... trabalhado e recebeu o devido olhar de alguns anos para cá. Sim. Então, quando a gente começa a falar, a gente fala muito de crianças, né? Então, é criança para cá, criança para lá. E todas essas crianças crescem, né? Passam pela adolescência, chegam na vida adulta. Então, a gente também tem que mudar essa forma de fala nossa de crianças, porque, na verdade, né? A gente sabe a importância, né, da intervenção precoce, a importância de entrar com esse tratamento o quanto antes, mas, realmente, essas crianças vão crescer, e o autismo não vai sair, né, elas vão continuar com esse diagnóstico e muitas vão continuar precisando de terapia. E hoje o que a gente observa é que muitas clínicas não oferecem esse serviço especializado para adolescentes, né? Então, eu comecei a ver que os meus pequenos estavam crescendo, e para onde eles iam? Muitas vezes saíam da escola, porque não dava certo na escola, né? Por vários motivos. Ficava sem atendimento, né? Trocava terapeuta, a sala não era preparada para o público, né, adolescente. Então, tudo isso foi me levando a focar cada vez mais. E hoje eu tenho vários projetos, inclusive, com questão de acessibilidade para adolescentes, né? Então, a gente fez esse ano a primeira festa do Conecta Teen. Eu tenho uma clínica aqui em Porto Alegre que chama Espaço Conecta. E a gente pensou, poxa, sempre tem festa para criança, né? Festa de carnaval, para esse público autista, as clínicas sempre fazem, mas ninguém faz algo à noite para os adolescentes. Vamos fazer? E a gente fez, né, uma festa com todo cuidado, né, questão do ruído, de não ter um volume tão alto, de ter abafadores, de ter comunicação alternativa ali. E foi muito legal, foi muito especial. E era para ser um momento que os pais também teriam de descanso, né? Vai tomar um café, fazer alguma coisa. Vale night. Muitos ficaram ali. Ai, eu tô apreensiva, primeira festa, né? Mas foi muito legal, assim. A gente tem esse projeto que a gente quer levar adiante, né, para que se abra para o público em geral, né? A gente está fazendo experimentos ali na clínica, mas a gente quer abrir isso para que toda a população possa ter acesso a uma festa adolescente, com os cuidados necessários, né?
É legal. Esses dias eu gravei com a Fê, da Amigos do Matheus, não sei se tu Sim, conhece, conheço. que ela é uma irmã. E ela falou isso, né? Ela disse assim, poxa, eles são jovens, e os jovens... Que jovem quer passar o sábado à noite com os pais? Exato. E eles estão sempre com os pais, né? Sim. Então, ter uma vida social, ter uma coisa é muito bacana, né? Eles terem essa oportunidade. Exato. E até foi com adolescentes que eu fui para essa área. Eu era da área de disfagia, que é a área de deglutição. Então, desde a faculdade, eu já vim sempre estudando deglutição em pacientes com algum déficit neurológico, né? Então, com paralisia cerebral, com doenças neurodegenerativas. Sempre foi o meu público, desde a faculdade, essa preferência por esse tema, né, da deglutição. Eu nunca estudei na faculdade de linguagem, eu passava longe, não era isso que eu queria. Só que me despertou algo a mais, assim, porque no momento que você trabalha com uma pessoa, você não está trabalhando a língua, você não está trabalhando, né, só questões de deglutição. Você está trabalhando com um ser humano que pensa, que fala, que é um corpo todo. E eu venho também da linha, né, do conceito Bobat. Então, o conceito Bobat faz você ter essa visão global, né? Você vê do dedão do pé até o cabelo. E pensando assim, vendo o todo, cada vez que eu ia trabalhar na boca do paciente para melhorar a deglutição, para não ter risco de aspiração para o pulmão, eu pensava, poxa vida, eu estou vindo aqui com um estímulo azedo, um limão, né, para ele conseguir engolir. Será que ele gosta disso? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu estou indo fazer algo que eu nem sei se aquela pessoa gosta, se quer que eu pare, porque muitas vezes não falam, né? E aí, como é que eu vou saber? E um dia eu vi uma fisioterapeuta, né? Foi com ela que eu aprendi comunicação alternativa, a Rita Berch. Ela estava ajudando um adolescente a se comunicar com paralisia cerebral. Ele só tinha o movimento da mão para mover um mouse adaptado, que era algo gigante, assim, que ele conseguia rolar a bolinha ali do mouse. E eu fiquei olhando aquilo, gente, como que ele consegue comandar um computador só com aquele movimento? Quando eu olho ele na cama, eu não consigo perceber como que ele ia fazer isso, né? E aquilo me abriu, assim, bum, né? Me abriu portas que eu nem sabia que poderiam... Porque a gente não vê isso na faculdade. A gente escuta falar de paralisia cerebral, a gente aprende, né, sobre diagnóstico, o que a gente vai encontrar, mas a gente, na vivência prática, a gente, conhece o mundo fora da faculdade, né? A gente tem a base lá e a gente tem que se especializar depois. Então, essa vivência com aquele adolescente, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso disso. Isso aconteceu numa instituição que eu trabalhava, né, que eram jovens abrigados. Trabalhei lá com a Jane, fisioterapeuta, que já veio aqui. Então, enquanto atendia eu observava aquele lá, adolescente, ele falava do jogo do Inter, ele, né, queria ser narrador, ele tinha vários sonhos que eu não imaginava, porque ele não falava. E eu comecei a pensar, poxa, e todos esses outros que não falam? A gente precisa fazer alguma coisa. E aí, eu comecei a buscar a área da linguagem. Comecei a estudar, comecei a fazer cursos em comunicação alternativa, grudei nessa fisioterapeuta. E quando a gente entra na área da linguagem, vem muito para nós, né, pacientes com transtorno do espectro autista. Porque, justamente, a linguagem é um ponto aí que está precisando, né, de algum auxílio. E aí, eu comecei a me especializar, então, na área também do transtorno do espectro autista. E é isso, a gente tem que ir cada vez, né, se aprofundando, estudando mais para ter um diferencial, né? Para atender uma criança com autismo, com paralisia cerebral, não é você só chegar e atender naquele consultório, né, 4 paredes. Eu venho também de uma linha que a minha vivência, eu não consigo ficar no consultório. Eu tenho que ir no supermercado com aquela criança, eu tenho que ir na casa, eu tenho que ir na escola. Pouco você me vê dentro de consultório. Eu acredito muito que a gente precisa de algo maior, que a gente precisa mudar é a comunidade, porque senão as coisas não vão andar. Aquela criança, aquele adolescente vai conseguir resolver os desafios de comunicação dentro daquela sala, mas ele não vai conseguir replicar. Então, eu estudei em Portugal modelo centrado na família. Eu vejo que a participação da família desde o início do processo, ela muda completamente o rumo da terapia. Quando a família entende, desde o momento da avaliação, o que é comunicação alternativa, por que meu filho precisa, né? Qual é a indicação, como que eu escolhi tal recurso,
muda completamente o rumo. Eles acreditam, eles pegam junto e é isso que vai fazer a diferença. E eu preciso mostrar para eles como que é ir num supermercado usando comunicação alternativa. Quando a gente chega lá, né, nesse lugar que os pais estão, a gente vê que é completamente diferente daquilo que a gente está orientando no consultório. Num ambiente seguro, um ambiente que eu consigo usar todos os materiais que eu quiser, mas no momento que eu estou lá no supermercado, que aquela criança desorganizou, que aquela criança quer comer o iogurte que está na geladeira, ela não quer esperar até chegar no balcão para pagar. O que você faz? Você vai pegar o iPad? Você vai pegar o crachá? Você vai pegar o quê que a fono indicou? Você não consegue. Você tem que segurar a criança, a gente tem que viver essas realidades para saber o que indicar em cada situação. A comunicação alternativa, ela não é um recurso, ela pode ser vários para a mesma criança. Isso eu acho que é algo bem importante assim de falar, né, para as famílias, que a gente não, quando faz indicação, a gente não indica só um tablet, só um livro, a gente tem que indicar algo que vai facilitar a vida dessas famílias, senão eles não vão usar. Se eu indicar só o tablet e eles vão para uma praia, como é que eles vão fazer? Eles não vão usar. E aquela criança precisa se comunicar nesse espaço, né? Que legal. E aí tu seguiu o caminho mais dos adolescentes, né? Eu acho que é importante a gente falar, para começar, né, falando disso, daquela história da neuroplasticidade. Porque eu recebo até laudos, às vezes, que dizem que a neuroplasticidade vai até os 6 anos de idade. Uhum. Esses dias eu estava aí num evento e uma advogada, né, que trabalha com autismo, disse, não, porque a neuroplasticidade vai até os 6 anos de idade. Eu fiquei, oi? Não, porque eu já recebi inúmeros profissionais aqui, neuroplasticidade nos acompanha a vida inteira, né? Ela é mais acelerada ali até os 6 anos de idade, o cérebro está mais em formação, então os estímulos eles são aprendidos mais rápidos. Mas o ser humano, ele aprende a vida inteira, né? Exato, e até tem algo assim que marca dentro da fonoaudiologia que muitas pessoas falam que se a criança até os 7 anos não desenvolveu fala, ela não vai desenvolver mais. E isso, a gente não tem como prever o futuro, né? Eu peguei já muitos adolescentes que, quando entraram com comunicação alternativa, começaram a falar com 12, 13, 14 anos. Talvez não vai ser aquela fala esperada, com frases gramaticalmente corretas, mas eles vão conseguir falar, se for, né? Claro que tem todas as questões de transtorno motor, enfim, mas pensando só no transtorno do espectro autista, pode ser que sim, fale, com 13, 14, 15, 16, né? A gente eu precisa acho acreditar. Que isso é algo que a gente tem que falar muito, porque eu já vi decisão judicial de, não tem mais. Tipo, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer com essa pessoa. Tá, e aí? Sim. Então desiste, acabou, sentencia. Exatamente, não. Faz o quê? Né? Eu sempre também penso assim, né? A gente precisa presumir competência. Eu preciso presumir que aquela pessoa tem competência ainda de aprender. Todo mundo. Se eu quiser aprender alemão hoje, eu vou lá estudar e eu vou tentar aprender. Talvez seja difícil, igual vai ser para os adolescentes, né? Pode ser que seja muito difícil, porque eles viveram 12, 13 anos se comunicando de alguma forma. Pode ser empurrando, puxando a mão da mãe. Eles aprenderam e eles se comunicam assim. Mas a gente precisa mudar isso, porque mãe e pai não vão ficar aqui para sempre. E eles vão continuar precisando viver na sociedade. Então, a gente precisa pensar o que fazer com o adolescente, com o adulto que tem autismo e é não oralizado, né? Ou pode ser oralizado também, usar a comunicação alternativa, né, como um apoio para ampliar esse vocabulário. Mas a gente precisa ter essa visão. A gente não pode fechar os olhos, fechar a porta do nosso consultório. Sim, a gente precisa ter profissionais especializados. Também acho que é muito complexo você atender do 0 aos 100 anos. Sim, né? Claro. A gente precisa ter segmentos. Então, hoje eu estou muito mais para a área dos adolescentes. Quando chega uma criança para intervenção precoce, eu acabo direcionando para alguma colega ali da clínica. Mas a gente precisa, né, escolher alguns pontos. Eu tive que escolher largar a área da deglutição, da disfagia, porque realmente não dava mais para continuar estudando as duas coisas. Era completamente diferente. Você vai num congresso de deglutição, congresso de linguagem, e não dá para ser bom em tudo o tempo todo. Então, eu já não estava fazendo um trabalho tão bom em disfagia, porque eu estava focando muito na área de linguagem. E até isso foi, assim, um rumo na minha vida bem impactante, assim, porque toda a minha família vem de concurso público. Então, se acreditava muito, né, que concurso é onde eu deveria estar. Então, quando eu estava na fonoaudiologia, eu já sabia, dentro da faculdade, que eu iria para um concurso público. Então, quando eu me formei, claro, eu trabalhei em vários lugares até, né, mas eu passei em 9 concursos públicos.
E eu acabei escolhendo entrar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, aprendi muito lá. Eu vivenciei na área de neurologia, na fisiatria, né? Coisas que eu acho que eu não iria aprender em nenhum outro lugar, assim. Mas eu não estava feliz ali dentro. Porque eu pensava que eu queria ajudar mais. Que eu queria poder ajudar todo o Brasil. Eu não queria ajudar um hospital, eu queria ajudar todo o Brasil. O mundo. Então, eu me sentia presa. E aí, eu tomei a decisão de pedir exoneração. E aí, eu saí do Hospital de Clínicas e eu realmente ganhei o mundo, né? Eu consegui abrir portas. Quando eu sou professora na área de comunicação alternativa, então, às vezes, eu vou numa cidade em Rondônia, vou numa cidade em Minas, cidade que não tem fonoaudiólogo. E eu ensino os professores a usar a comunicação alternativa. Porque não dá para ficar esperando ter fonoaudiólogo. Sim, a comunicação alternativa pode ser usada por qualquer profissional. Claro que a gente sabe a importância do fonoaudiólogo, né? Que é o profissional da linguagem. Mas não é a realidade de muitas pessoas. Então, quando eu chego nessas cidades e falo sobre comunicação alternativa, e os olhinhos dos professores começam a brilhar de que, nossa, então eu tenho o que fazer com aquele meu aluno. Eu posso, né, usar a comunicação alternativa em sala. E eles começam a falar com pessoas da cidade, e aí surgiu um projeto das pranchas no parque. Então, agora, cada cidade que eu vou, que eu falo, eu tenho conversas, às vezes, com o vereador da cidade, e eles fazem instalação da placa. Claro, isso não acontece numa frequência, assim, parece que eu estou falando, né, que é todo lugar. Mas, assim, começou esse movimento da gente pensar no todo, né, e não só para uma pessoa. Então, tem outra fonoaudióloga de São Paulo que ela colocou comunicação alternativa no Rock in Rio. Então, uma placa gigante, quando as pessoas entravam no Rock in Rio, tinha lá comunicação alternativa. Os museus, a gente está começando a colocar. Em Porto Alegre é referência. Porto Alegre é referência em comunicação alternativa. Então, tem museus aqui em Porto Alegre que tem uma rota turística, né, que se está trabalhando essa questão da comunicação. A rota dos museus, né, que fala. Isso. Então, começou lá pelo gasômetro, onde a gente instalou uma placa de comunicação alternativa. E, enfim, todo o Brasil está tendo esse movimento. A comunicação alternativa deu um boom na pandemia. 2020 foi o ano da comunicação alternativa. Por quê? Acessibilidade para chegar nas pessoas, porque a gente começou a ter lives gratuitas, começaram esses podcasts, então as pessoas nunca tinham ouvido falar. E aí, acessava o podcast, acessava um vídeo, né, que falava de comunicação alternativa. Opa, o meu filho precisa disso. E foi por isso que muito também dos cursos que eu fiz foram famílias que... Tá, mas como assim tu não sabe isso? Né? Não, vamos lá estudar, vamos estudar. As famílias se empoderaram de algo que é delas, de algo que é do filho delas. Então, elas começaram a cobrar dos terapeutas. E aí, isso é ótimo, porque a gente vai em busca de mais e mais e mais conhecimento, né? Sabe que eu acho, assim, eu me pego... Eu sou meio assim também, eu quero mudar o mundo. Eu brinco com a Nath, que trabalha comigo. Eu digo que a gente é o Pink e o cérebro, né? Que a gente quer dominar o mundo. E eu fico sempre pensando formas de... Como se eu tivesse esse poder. Mas, enfim, se cada um faz um pouquinho, a gente acaba fazendo a diferença. E eu sempre fiquei refletindo, assim, que forma que a gente poderia fazer, a gente como cidadão, enfim, né, de melhorar, por exemplo, quando a gente vê a situação do SUS, que é uma situação muito, muito difícil para o autismo, né? Eu até... Tem algumas áreas, todo mundo fala horrores do SUS, eu não acho que o SUS é esse horror todo, eu acho que eles, em muitas coisas... Tem muita coisa que funciona. Eu trabalhei, né? Dentro do hospital, eu trabalhava no SUS. A minha mãe, domingo passado agora, a minha mãe foi levantar da cama e ela caiu. E ela se machucou, assim, ela fez um corte muito feio mesmo, aqui na testa. E aí não conseguiram me avisar, e aí os vizinhos que levaram ela para o Cristo. Porque era trauma, levaram direto para o Cristo. E, gente, eu fiquei assim... Aí, quando eu fiquei sabendo, eu corri para o hospital. O atendimento que ela recebeu foi assim, ó, surreal. Ela chegou no hospital, era tipo 9h30, 10 horas. Era 11, 1 e pouco, ela já estava indo embora. Ela já tinha feito tomografia. Ela fez 15 pontos na testa. Não, foi bem feio. Foi bem feio, mas graças a Deus ela está bem. E um atendimento, assim, ó. Ela disse que desde a hora que ela chegou até a hora que ela saiu, umas 15 pessoas diferentes passaram por ela e atenderam ela, e todos com muito carinho, com respeito, quem fez os pontos foi um cirurgião plástico, assim, um atendimento fantástico. Então,
A gente sabe que tem os lados ruins, mas tem também esses pontos positivos. Os profissionais que eu conheci dentro do hospital, por exemplo, fantásticos, né? Claro que sempre vai ter um que outro, né, que acaba, às vezes, ficando com essa fama, assim. Mas sabe que o meu sonho, antigamente, era que o SUS disponibilizasse os recursos de comunicação alternativa, e hoje não é mais meu sonho, sabia? Porque a comunicação alternativa, ela entra na tecnologia assistiva. Deveria ser um direito, porque está na legislação, né? Todo mundo deveria ter acesso a isso. Assim como cadeira de rodas, aparelho auditivo, tudo isso é tecnologia assistiva. Só que eu comecei a perceber que não adianta a gente disparar e entregar livros de comunicação, pranchas para todo mundo, se a gente não souber o que fazer com isso. Então eu pensei, imagina que loucura seria, né? Eu vou lá no SUS, eu mostro a carteirinha, eu ganho uma prancha, e aí o que eu faço? Vai ficar guardado na minha gaveta. Mas aí era o que eu ia falar. E daí então todo mundo sempre, né, essa questão do SUS, mas o cenário que eu vejo pro autismo é terrível. Sim. É terrível. Não existe alguém que diga assim... Um despreparo do atendimento, total, né? Total. Desde o início... Em toda a cadeia do atendimento, assim. Sim. Do início ao fim. E eu sempre fiquei pensando, assim, como mudar esse cenário? Porque eles não vão, de um dia para o outro, acordar e qualificar todos os profissionais e contratar milhões de profissionais novos para atender a demanda que exige e tal. Então, eu sempre tive uma coisa, assim, para mim... de que a saída estava na educação dos pais, né? Então, dar tratamento de aba para os pais, fazer com que eles consigam ser os aplicadores dos seus filhos, né? Ah, mas não é a mesma coisa que um profissional. Não é, mas é melhor do que o que eles estão recebendo hoje. Sim. E aí, talvez, entrar a CAA também nesse cenário. Sim, com certeza. Vamos fazer um mutirão de treinamento de pais. Isso, com certeza. Eu também sou adepta a isso. A gente precisa fazer esse treinamento. E teve uma vez que um médico falou para mim, eu estava iniciando nessa área do autismo, e ele falou para mim bem assim, se tu tiver uma sessão só com esse paciente, não usa para atender ele, usa para atender a família, porque uma sessão só não vai... Tu não vai mudar o mundo dessa criança. Claro que vai ajudar, enfim. Mas, assim, foca na família. Dá o treinamento que a família precisa para todos os outros dias da semana eles fazerem em casa. E eu comecei a usar isso, essa fala desse médico, né? Então, realmente, eu não consigo iniciar um atendimento com uma criança, adolescente, se eu não ficar pelo menos uns 2 meses primeiro atendendo essa família. Né? Fazendo ela primeiro entender todo esse processo, porque hoje me buscam só para a comunicação alternativa, né? Então os pais já vêm também sabendo o que é comunicação alternativa, e eu vejo que, a gente precisa desse tempo para fazer treinamento de parceiros, né? Para você saber como usar esse material. Cada criança vai usar de uma forma. Né? E, então, super importante. Eu acho que deveria, sim, ter algo, de repente, né, que pudesse fornecer isso. A gente tem muitos materiais, como vídeos, podcasts, né, gratuitos, mas é tudo muito generalizado, né? Imagina, você está falando de uma pessoa com paralisia cerebral que tem uma dificuldade motora, você não vai ensinar igual você vai ensinar para uma criança com autismo. Né? Você não vai ensinar para um adulto que já teve o desenvolvimento de linguagem, né? Um adulto que sofreu um traumatismo craniano, um AVC, é completamente diferente de uma criança, mas tudo é comunicação alternativa. Então, eu vou ensinar alguém que está no hospital, que teve um AVC, essa pessoa já desenvolveu a linguagem, só que ela teve um episódio que bagunçou isso. E uma criança com autismo, ela não conseguiu ter esse desenvolvimento da linguagem. Então, são casos completamente diferentes. Então, não dá para ter uma formação também muito generalizada, né? Então, de novo, né? A busca por formações que te ajudem naquilo que você realmente está trabalhando, né? Para você conseguir acessar. E muitas vezes a gente tem que entender nosso papel de terapeuta, de que às vezes eu preciso dar tchau para aquela família, porque eu não estou mais dando conta. Então, por exemplo, se eu não atendo adolescentes, quando a criança chegou ali, eu preciso indicar para alguém especializado. E eu vejo também que os terapeutas têm essa dificuldade, né? Então, eu não estou mais sabendo como lidar, às vezes fica enrolando naquele tratamento, né? E eu não tenho vergonha de dizer que eu não trabalho com apraxia de fala, eu não estudei isso, então eu encaminho para os meus colegas. Né? Não é algo que eu domino, eu atendo muita criança que tem apraxia, que usa comunicação alternativa, mas essa parte de fala eu acabo encaminhando, porque eu sei que tem profissionais maravilhosos em Porto Alegre que vão trabalhar isso, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que saber, nós terapeutas, o papel para poder falar para a família, não é que eu não quero atender seu filho, mas às vezes eu acho que essa profissional vai ser a melhor. Né? Sim, eu acho que isso em todas as áreas, né? Porque a gente não é especialista em tudo, não tem como ser. Justamente para a gente ser especialista em algo, a gente deixou de ser especialista de um monte de coisa.
né? E quem quer saber tudo não sabe nada, na verdade, né? Então, Exato. eu acho que ter esse critério estabelecido disso não é para mim, passa adiante, é fantástico, né? É muito crucial, assim. E importante também que as famílias, elas também busquem saber no que aquele profissional é especialista. Sim. Para que também não fiquem, então, sendo enrolados. Porque Isso. a gente vê isso muito frequente, né? De Sim. ver, às vezes mesmo comigo acontece, né? A criança chega ali, querem ajuizar um processo, eles já estão fazendo fono há não sei quantos anos, e a criança não me entrega nada. E aí, às vezes, eu fico... Não, mas eu quero manter com essa fono. E aí, às vezes, eu fico pensando... Eu, como advogada, não tenho o papel de me meter nisso, mas às vezes eu fico pensando, será que não era o caso de trocar essa fono? Porque você já está tantos anos fazendo e a criança segue Não tá vendo verbal, evolução. segue não tendo uma comunicação, né? Porque a Sim. gente sabe que a comunicação não precisa necessariamente ser Através da fala, né? Mas a comunicação existe de muitas formas. Mas, às vezes, eu fico com esse sentimento, assim, poxa, mas tu já tá levando há 5 anos. Sim. E tu tá ainda com tantos prejuízos. E às vezes chega para mim adolescente que nunca viu recurso de comunicação alternativa, que a família achou que não era para o seu filho. Ah, mas meu filho fala 10 palavras, 20 palavras, então não precisa de comunicação alternativa. Não. Na idade dele, as crianças falam 20 palavras, falam mais, falam frases. Então a gente vai usar a comunicação alternativa até a gente conseguir igualar. Né? Então, vai fazer frase num sistema de comunicação, num tablet, num livro. Então, a gente vai poder usar a comunicação alternativa por muitos anos. E tem casos e casos. Casos que você usa na intervenção precoce e depois não precisa mais. Né? A criança acaba desenvolvendo ali. E tem pessoas que vão usar para o resto da vida. Né? A comunicação. E uma coisa que eu já escutei bastante, né? Às vezes uma resistência da família com a comunicação alternativa. Sim. Porque eles pensam que a partir do momento em que eles incluírem essa forma de comunicação na vida da criança... Está desistindo da fala, né? E é justamente o contrário, né? É o contrário. Eu tô provando isso, que eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. E eu uso a comunicação alternativa com ela desde os 5, 6 meses. E ela desenvolveu a fala, né? Ela não tinha nenhum diagnóstico, mas eu queria justamente usar para mostrar que... Imagina se eu ia usar algo que eu soubesse que ia prejudicar na minha filha. Né? Então, a minha filha, por exemplo, é encantada por esse livro que eu até trouxe para mostrar, que é um livro de comunicação alternativa. Então, ele conta toda uma história. A minha filha ama ele, sabe a história de cor. Então, ele é todo com uma linguagem simples, né? Para qualquer pessoa com deficiência intelectual conseguir entender esse contexto. E ele utiliza pictogramas que facilitam a compreensão e também, né, as pessoas que usam comunicação alternativa já vão associando os símbolos ali. Então, eu sempre li histórias para ela com comunicação alternativa, eu usava, né, as pranchas, os livros, e ela desenvolveu a fala. E jamais isso ia inibir, porque a fala sempre é o caminho mais rápido para a gente comunicar. Então, tem que pegar o livro agora para te mostrar aqui o que eu quero falar. Poxa, cansa, né? E tem que ir atrás disso. Então, se eu consigo ter a fala, eu vou falar. Ah, mas a criança vai ficar com preguiça porque ela quer usar o crachá, o livro. Não vai. Ela não vai ter preguiça, né? Eu tenho certeza que se eu te desse para você escolher, você ia escolher a fala. Porque o falar é meio instintivo, né? E é rápido. Né? Eu sempre trago também a colocação do celular, do WhatsApp. Quando a gente está com pressa, a gente manda um áudio. Né? Quando está mais tranquilo, a gente acaba escrevendo. Então, é a mesma coisa. A gente escolhe ali um meio de comunicação que a gente quer em determinadas situações. Tem adolescentes com autismo, inclusive bem influentes nas redes, que eles colocam assim, que eles falam. Né? Tem 2 meninas que eu sigo, que elas falam, né? Só que tem momentos que elas precisam usar a comunicação alternativa. Por exemplo, uma consulta médica, que ela fica nervosa. No momento de fazer uma palestra, porque também tem o nervosismo que acaba, né, inibindo aquela fala. Então, ela fica muito nervosa, ela escreve no tablet e mostra, né, para as pessoas. Então, pode ser isso. Em alguns momentos, a gente pode não usar a fala, é preferência de cada um. E a sociedade precisa aceitar isso. E a gente tem que estar preparado para isso, na verdade. Né? Então, uma pessoa que trabalha no supermercado, num caixa do supermercado, um dia vai pegar alguém que se comunica através de um tablet, de um livro. E precisa estar preparado para responder a isso. Então, eu acho que nosso papel como terapeuta é sair um pouco da nossa caixa, né? E poder ocupar esses espaços. Não só para a criança aprender a usar, né, comunicação, enfim, nos espaços públicos, mas para que a sociedade entenda a importância disso. Né? Então,
quando a gente não conhece, a gente não dá o valor, né? Então, só quando a gente precisa que a gente acaba vendo, né? Então, normalmente as famílias vão mostrando para outras e outras e outras famílias. Porque eu acho que se a gente sair perguntando aí na rua, quem conhece, quem sabe o que é isso, olha, Não. Quase ninguém vai saber. Esses dias um amigo meu fez, não era com o CA, era com os cordões. Foi parando as pessoas, fez um vídeo parando as pessoas na rua e perguntando se as pessoas sabiam o que era aquele colar. 90% não sabia. Colar de girassol. Mas se você entrar na universidade, lá da área da saúde, você entra com isso aqui, com os materiais de comunicação, ninguém sabe. Porque na faculdade a gente não via isso. Tá acontecendo um movimento, né, que a gente está conseguindo trazer isso. Ainda não é uma cadeira obrigatória no Brasil, a comunicação alternativa. Eu sei que a comunicação alternativa está dentro da faculdade de terapia ocupacional, muito focado na área hospitalar, mas na fonoaudiologia não é obrigatório. Está acontecendo um movimento que a gente fez há alguns anos, um abaixo-assinado para que isso fosse uma disciplina. Eu dou aula em algumas universidades aqui quando me chamam, né? Uma aula de 4 horas, 2 horas, mas é muito pouco. Sim. Muito pouco. A gente precisaria... Bom, eu estou há anos estudando isso. E cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo mais e mais coisas. Eu até trouxe aqui um símbolo tátil. Tu já viu esse símbolo? Não. É para pessoas que têm deficiência visual. Então, a gente tem em braille e a gente tem o símbolo em alto relevo. Então, aqui é o símbolo de ela. Né? Então, esse símbolo... Toda essa questão, né, do formato do símbolo, tudo isso tem já um significado. E muitas vezes eu escuto que essa criança é muito grave, não tem o que fazer. Essa criança, né, não enxerga, não vai ter como usar a comunicação alternativa. Imagina que é um símbolo que tu tem que apontar, mas tem. E a gente precisa conhecer isso. Então, sempre tem uma solução para aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação. Basta a gente mostrar o recurso que é o ideal para aquela pessoa. Por isso que não é igual para todo mundo, né? Tem que ser sempre dada a oportunidade. Eu acho que esse é o X da questão, assim, né? É não rotular ninguém, esses dias eu gravei com uma mãe atípica e o filho dela tem uma síndrome rara. E eles encontraram 10 no Brasil que tinham a mesma síndrome. E ela disse assim, se eu tivesse parado no que eu li no Google para o que o meu filho seria, ele não ia hoje estar fazendo aula de handball, ele não ia hoje estar andando a cavalo, porque nada ele ia conseguir fazer, né? Então, assim, não dá para pegar um CID, um laudo e rotular alguém, né, de que é isso que vai acontecer, porque não é. Ela disse que esses 10 que ela encontrou no Brasil, nenhum igual. Então, como é que tu vai... Ainda mais a gente falando do espectro autista, né? E a gente está falando de uma síndrome, que em tese as características elas são mais equivalentes. Então, quando a gente fala de um espectro, como que tu vai dizer esse aqui não dá, esse aqui não aprende? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a família já vem com até o tablet comprado. Porque eu vi na sala de espera, né? O coleguinha usa esse, eu comprei. Daí a gente, né, calma, primeiro a gente precisa da avaliação, né, bem organizada, estruturada, para ver se o iPad, o tablet é a indicação, né, viralizou, né, os iPads e tablets, mas tem muitas outras coisas que a gente pode estar indicando. Às vezes a família nem tem condições de comprar, e aí, né, faz mutirão, não sei o quê, e o segmento disso depois, né? Como é que vai ser dado? Então, às vezes, não é o melhor recurso, né? Claro que eu sou super fã também dos iPads, porque eles falam e as crianças hoje já são muito tecnológicas, né? Mas não é a única solução. Tu trouxe aí algum material. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque parece que a comunicação alternativa é o tablet. E não é. Na verdade, o tablet ele é exatamente o que as pranchas podem fazer, né? Claro que é uma ferramenta, que é mais prática, que é, né, mais rápida, enfim. Mas a gente sabe que é um equipamento caro, a gente sabe que... E a gente está aqui para tentar mostrar que dá para todo mundo. Exato. Né? A gente tem algumas bases na comunicação alternativa que são, por exemplo, metodologia. Não é a mesma metodologia para todas as crianças na comunicação, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe um livro de uma metodologia específica, que chama POD.
né? Então, o POD, ele é um livro que ele é organizado pela pragmática. Ele tem um diferencial. Eu posso ter um outro sistema, né? Por exemplo, aqui tem uma prancha, mas poderia ser um livro dessa organização, que é uma organização completamente diferente. Às vezes vai ser uma organização sintática, essa é pragmática. Então, são coisas completamente diferentes e isso precisa ser avaliado por um fonoaudiólogo para escolher qual a melhor metodologia. Então, a gente tem metodologia, recurso, os símbolos. Tem crianças que preferem esse símbolo que a gente até chama que é a cabeça de batata, né? Então, tem crianças que preferem esse símbolo, tem crianças que preferem outro estilo de símbolo. Então, são muitas coisas que às vezes a gente não percebe. E, além disso, a outra base é a técnica de acesso, é como eu vou acessar esse material. A maioria das crianças com autismo, ela acessa apontando, né? Então, eu aponto símbolos, mas tem crianças com dificuldades motoras que talvez não vão ter o apontar. E a gente precisa de outra forma de acesso. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que é o acesso através do olhar. Eu poderia colocar, né, na sua frente e tem alguns símbolos, tem 4 símbolos, e eu olho para onde o olho da pessoa está direcionando. Ah, ela olhou para cá, então eu vou ficar, né, com essa moldura, né, olhando o olho dela. Então, só com o olho é possível da gente comunicar. Eu atendi 3 casos de síndrome do encarceramento no hospital. É uma síndrome que isso pode dar, né, em qualquer idade. Eu atendi, era um de 17, um de 32 e tinha um outro rapaz de 50, 40. Ambos foram fazer uma cirurgia, né, no cérebro e acabou acontecendo algo que não é erro médico, mas enfim. E eles ficaram presos dentro do corpo. Né? Então, é como se a consciência dele, a cognição está ali. Eles estão ali, estão entendendo tudo, mas eles não conseguem movimentar um músculo do corpo. Só os olhos. Então, eles só conseguem piscar, levar o olho para cima e para baixo. Só. O resto tudo parou. Inclusive, eles ficam, né, a maioria fica conectado a uma ventilação mecânica para o resto da vida, né? E eles conseguiram comunicar somente com uma prancha dessas aqui de alfabeto. Então, eu ia falando, né? Então, a letra que você quer me dizer tá nessa linha? Aí a pessoa piscava, se tivesse. E aí eu ia perguntando. É o A? Não me respondia. É o B? Aí a pessoa piscava. Ah, é o B. Aí eu ia escrevendo. E a gente ia fazendo assim, só com o olhar e tendo um parceiro, né? Eu como parceira, ia vendo o que a pessoa queria escrever. E aí teve um dia que eu pedi eu ia fazer uma filmagem, eu pedi pro paciente escrever alguma coisa para mim que eu ia mostrar o vídeo, né? Eu pedi autorização para mostrar numa aula. E aí ele escreveu para mim, muito obrigado. E assim, me encheu os olhos assim de lágrima, né? Eu fiquei super feliz, eu fico super emocionada quando eu conto a história desse caso. Então ele escreveu muito obrigada, assim, e eu pensei, nossa, eu acho que realmente eu mudei a vida dele, né? Porque depois ele acabou indo para um sistema no computador e usando só o olhar, ele comandava o computador só com o movimento dos olhos. E eu vi que a gente precisa tentar até o último segundo. Eu fiquei 6 meses atendendo ele no hospital, todos os dias. Eu ia lá, né? E ele não era da minha equipe, ele era da equipe da neurologia, onde tinha outra fonoaudióloga que trabalhava. E eu era da equipe dos idosos nessa época. E eu ia lá porque essa fonoaudióloga falou, eu acho que tu vai conseguir atender ele, eu acho que tu tem a ferramenta. E eu ia, eu atendia e às vezes dava errado. Aí eu tentava com outra ferramenta, né? Até a gente chegar numa ferramenta que fosse ideal para ele. E a primeira coisa que ele me pediu foi costelão 12 horas. Porque ele não comia, ele estava ali sem comer, ele tinha, né, uma questão ali de deglutição. E a esposa dele não acreditava que era ele que escrevia. Ela achava que era eu. E aí, quando ele escreveu Costelão 12 horas, o pai dele chegou para mim e falou assim, eu tenho certeza que foi ele que escreveu isso. Porque ele ama Costelão 12 horas. E eu jamais iria pensar nisso, né? Então, assim, tem fatos que nos marcam em relação à comunicação. E é isso que me motiva que eu preciso que isso chegue em outras pessoas, né? Então, quando tu me chamou para o podcast, eu nem pensei. Porque é o momento, é a oportunidade que eu tenho, é aquele tempo que eu tenho para poder passar isso para tanta pessoa que vai estar nos assistindo, né? Sim, é fantástico, né? Ouvir isso, assim, é a gente parar para refletir sobre a Jane, né? Que tu comentaste antes. Ela comentou um caso assim,
em que ela trabalha muito com pacientes Sim. com paralisia cerebral. E ela comentou isso, assim, que ela foi visitar uma paciente e ela disse que sentia que tinha uma força no olhar muito grande, assim. E aí, hoje, ela se comunica. E aí, a gente parar para pensar o quanto isso é importante. É uma paciente, inclusive, que a gente atende em comum. Ah, tá, não sabia. Que ela comunica com os olhos, assim, também. E aí, tu pensar, assim, ó, o básico, Sim. né? Que é poder dizer, assim, externar um pouco da sua vontade, do básico, de tô com frio, tô com calor, né? Eu penso os dois lados, assim, da família e daquela criança, porque imagina você não conseguir dizer que você tá exatamente com frio, com dor, né? Tô com dor no pé, minha mãe nunca vai saber como é que eu vou contar isso para ela, né? Então, às vezes, as crianças, né, dentro do espectro também, a gente vê que elas querem falar, elas não têm ali a ferramenta. Elas querem comunicar. Todo mundo quer comunicar. Elas comunicam, elas vão bater, morder em muitos casos, mas elas não querem fazer isso para te machucar. É a ferramenta que eles têm no momento para te comunicar. E nós, né, como comunidade, a gente precisa oferecer o melhor recurso para eles não precisarem mais fazer isso. Ninguém quer bater a cabeça na parede porque quer. Eles vão bater porque eles estão sentindo algo que eles não conseguem nem te dizer, ó. Tá machucando minha cabeça, tem alguma coisa assim que tá me incomodando, estou com uma dor no estômago, vou vomitar. E aí eles fazem, né, algo que a gente chama de inapropriado. A gente quer ficar tentando resolver o comportamento sem resolver comunicação. E comunicação é comportamento. Então, precisa, né? Precisa ter isso. E eu fico também pensando nas famílias que só queriam que o filho, né, pudesse dizer isso. Tô com dor, tô com fome. Então, quando eu vou planejar objetivos, eu pergunto para a família, o que hoje, né, você gostaria que o seu filho comunicasse? Porque muitas vezes a gente quer ensinar lá o reforçador da criança, né? Eu quero ensinar porque a criança ama tomar água. Então, eu vou ficar ensinando a palavra água, água, água. Só que, na verdade, a mãe e o pai ali, eles querem saber, eles querem que diga que está com frio. Então, vamos trabalhar em cima do tô com frio também. Não preciso ficar só ali na água, água, água. Então, a gente tem metodologias hoje que trabalham mais palavras. Antigamente, a gente veio de uma linha do PECS. Não sei se tu já ouviu falar. Só de nome. É uma metodologia que é cartões de comunicação. Então, a gente ensinava cartão por cartão para aquela criança. Então, quando ela aprendia o cartão de água, eu ia para o cartão do café. Depois eu ia para o cartão e a gente ficava. E tem crianças que vão ter dificuldade de discriminar, de entender. Às vezes vão empacar ali e a gente não conseguia seguir adiante. E aí, práticas mais atualizadas hoje trazem que a gente precisa desses sistemas robustos. Então, a gente sabe que ainda vem as indicações médicas, né, no pedido PECS. Igual a questão do prompt, que eu vi também que teve um outro episódio que falaram exatamente a mesma coisa. Quem tem que definir isso é o fonoaudiólogo em conjunto com o médico. E não lá o juiz, e não, né? É a gente que precisa dizer essa é a metodologia que vai funcionar. Então, primeiro, eu faço a avaliação e consigo fazer essa indicação certeira, né, do que a pessoa precisa. Então, o PECS era uma metodologia que usava bastante. Ainda em alguns casos a gente utiliza, mas a gente vem hoje muito mais para esses sistemas robustos, com mais palavras. A gente não tem que ficar esperando a criança aprender uma e outra. Senão eu vou levar... Isso tem pesquisa, tá? Se a gente ficar assim, eu vou levar lá 72 anos para aprender a ter um vocabulário mesmo, né, para eu poder me comunicar. A gente não tem 72 anos, né? Então, a gente precisa de duas coisas. De ter um vocabulário recheado para ensinar, não ficar esperando uma ou depois outra, né? E também a gente precisa que essa família pegue junto, porque nesse estudo de 72 anos, ele fala que se eu usar a comunicação alternativa só meia hora, 2 vezes na semana, na sessão da fono, aí sim, eu vou levar 72 anos, né? Eu preciso expandir isso, eu preciso que o físio use, que o TO use, né? Então, a gente tem que integrar todos os profissionais, a escola, e eu vejo que muita gente tem dificuldade com a escola, mas eu acho também que é novo para a escola também. A gente também precisa ter esse papel de ensinar a escola. Não adianta eu indicar, agora tu vai usar isso aqui com o teu paciente, tá? Beijo, tchau. Com o teu paciente, não com o teu aluno. Só que aquele professor ali tem 40 alunos, 3 estão usando comunicação alternativa, que cada fono orientou alguma coisa. Eles precisam de um suporte, né? E aí que a gente fala muito de ter o AT dentro da sala para poder ajudar essas crianças a ser o mediador ali da conversa, né? E ensinar. Porque realmente é tudo novo para todo mundo. Se é novo para nós, é novo para o professor, é novo para os colegas, e eles também precisam de um treinamento. Então, isso também tem que estar no nosso planejamento, que a gente faça reuniões. E tem famílias que não entendem, às vezes, esse processo de por que esse fono está tanto lá dentro da escola? Esse fono está sempre fazendo reunião com o terapeuta, está sempre fazendo reunião com o médico.
mas é porque a gente precisa. Eu acho que as reuniões é onde a gente organiza tudo para que todo mundo fale a mesma língua, né? A escola, ela tem que andar... muito se fala assim, mas a escola não tem viés de saúde. Não é essa a questão. A questão é que todo o meio e o universo daquele indivíduo que está indo para a escola, eles têm que falar a mesma língua, eles têm que entender para conseguir criar um cenário mais adequado, né? Com certeza. Eu também trabalho muito com desenho universal de aprendizagem, que é dentro das escolas a gente não pensar numa adaptação específica para uma pessoa. A gente já pensar numa atividade para todos os alunos que seja acessível para todos. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade adaptada para esse meu aluno que ele não consegue escrever. Por que você já não faz uma atividade para a turma inteira onde vão ter que desenhar? Onde vão ter que ir no quadro colar uma figura. Não pode aprender dessa forma? Né? Então, por que não pensar nesse todo? Por que não colocar uma prancha de comunicação gigante na sala de aula? Onde o professor comunica naquela prancha e não necessariamente naquela do aluno. Eu ia te perguntar, as escolas, elas estão se adaptando a isso? Elas estão inserindo, por exemplo, pranchas dentro das escolas? Tem escolas e escolas. Sempre as escolas são muito receptivas, né? Eu sempre chego primeiro na coordenação e na direção. Não adianta a gente chegar naquele professor que no ano que vem vai mudar, né? A gente vai ter o papel de orientar ele, mas primeiro a gente precisa mudar a mentalidade de quem está lá em cima, para eles entenderem a importância da comunicação alternativa. Então, sim, tem várias escolas que são muito abertas, mas às vezes aceita aquilo, mas não que vai botar em prática. Ainda é muito difícil a gente ver isso, sabe? É muito voltado só a gente olhar aqui fechadinho aquela criança e não olhar o todo. É bem complicado. Eu faço sempre a correlação da questão da cadeira de rodas, né? Então, você pensa na acessibilidade para um deficiente físico, mas você não pensa para uma pessoa que tem, né, dificuldades comunicativas. Você bota a rampa na sua escola, mas você não bota uma prancha de comunicação. Por quê? Né? Eu trouxe até para mostrar que existem várias possibilidades, né, que a gente poderia estar fazendo. Então, por exemplo, essa aqui é a minha itinerante, né? Eu levo ela para todos os lugares. Mas a gente poderia ter pranchas gigantes, né? Deixa eu abrir aqui. Então, essa aqui é uma prancha gigante de comunicação alternativa, né, que a gente poderia colocar numa sala de aula, a gente poderia colocar num parque. Então, tem um vocabulário aqui bem genérico para que seja utilizado em qualquer situação. A gente usando isso já vai fazer bastante diferença no aprendizado daquela pessoa. Tá? E olhando assim, por exemplo, aqui tu tem algumas palavras mais básicas, isso. né? Comandos, assim, né? Sim. Gostar, parar, ver, cantar. Uhum. Aí, quando tu vai pro tablet, ou então para essa prancha aqui, por exemplo, a gente já vê que tem muito mais coisa, já acaba... A comunicação vai evoluindo. Sim. Né? Então, isso também durante o processo. Tu começa com poucas palavras e tu vai ampliando o vocabulário daquela pessoa. Isso se fazia antigamente, hoje não mais. Hoje a gente já começa, né, com o vocabulário já cheio, recheado. Talvez a gente não vai ensinar naquele momento uma gramática, conjugação verbal, pontuação, né? Talvez a gente vá começar com conceitos mais básicos, mas a gente oferece tudo. E por que isso? Porque a gente faz uma correlação com o que a gente ensina para um bebê. O bebê nasce e a gente não fala para ele só mamar, mamar, mamar. A gente fala, vem cá com a mamãe vai trocar sua fralda, vamos brincar de tal coisa, a mamãe vai ler uma historinha. A gente já fala tudo. Né? Então, por que não já dar tudo para uma criança? Né? Que pode ser que eu estou lá ensinando a palavra olhar e a criança quer que eu ensine, ela quer outra palavra. Né? Então, já dar tudo é dar o poder da pessoa escolher o que ela quer falar. Se eu te dou pouca coisa, você talvez não queira comunicar. Né? Então, se eu te desse um material aqui que falasse só de futebol, você não está nem aí para o futebol, você quer me falar sobre o filme que você viu, mas você não tem como fazer isso. Você vai continuar usando comportamentos inapropriados. Né? Ótimo. Tu sabe que eu sempre trago para cá a visão do judicial. Sim. Né? Porque é a minha realidade. E eu me deparo muito com decisões, principalmente quando a gente está falando de SUS, né? Quando a gente entra com processos contra o município, por exemplo, em que a gente vai lá e pede fonoaudiólogo especializado em CA, né? Psicólogo especializado em ABA.
Então, físio, especialista em Bobat. Então, vem o laudo médico com as especialidades dos profissionais. Como o SUS ele só trabalha com a linha mais generalista, tradicional, muitos juízes, e por essas especialidades não estarem lá, seria lá o rol do SUS, lá do que o SUS disponibiliza, muitos juízes entendem que não existe comprovação científica de que o método né, essa especialidade seria superior ao método tradicional. E aí a gente empaca num pepino. Sim, o bom é que hoje em dia a comunicação alternativa já tem várias pesquisas que mostram que é uma evidência, né, científica e que, sim, correlacionado com o autismo tem muita, né, eficácia e comprovação, né, dessa forma. Claro que dentro tem várias metodologias e todas também são, né, comprovadas. Com isso a gente já consegue dizer, olha, não adianta você ir lá estimular. É uma pessoa que tem um atraso de linguagem, você vai lá estimular a fala brincando, mas sem nenhum suporte visual. Né? Você tem que oferecer um suporte visual, porque, primeiro, para a gente falar, a gente precisa compreender. E muitas das nossas crianças com autismo, muitas vezes, ainda não estão com a compreensão adequada. Então, primeiro, eu preciso dar suporte visual para melhorar a compreensão. Porque facilita para nós, né? Se a gente for pensar assim, eu entro num hospital, eu não faço ideia, o hospital gigante, eu não faço ideia onde que é o ambulatório Y que eu tenho que ir. Mas tem lá uma etiqueta, tem uma placa dizendo, sinalizando que eu tenho que ir para a direita, que eu tenho que ir para a esquerda, direita para a esquerda, que tem uma linha no chão vermelha que eu tenho que seguir até chegar naquele ambulatório. Visualmente, isso nos ajuda a compreender, a nos localizar. É a mesma coisa que se passa para uma criança com autismo que tem dificuldade de compreensão. A gente usar as imagens para ela, os pictogramas, vai facilitar o entendimento da linguagem. Eles entenderem esses conceitos de palavras, né? As palavras que se relacionam viram uma frase, se eu junto um, junto o outro. Então, como que eu uso isso? Esse símbolo eu uso nessa situação. Eles entenderem o uso, a função social que isso tem. Então, é primordial que a gente está atendendo alguém com autismo, que a gente tenha esse diferencial da comunicação alternativa. Né? Não adianta, eu preciso disso. Sim, não, e a nossa briga ali do ponto de vista judicial é justamente essa. Claro. É mostrar para o juiz que existe, sim, evidências científicas de que essas especialidades, elas são muito superiores àquelas de um método tradicional. Tu nos contaste há pouco que na faculdade não se vê nada sobre isso. Então, a fono que está lá atendendo na PAI não tem essa especialidade. Não e tem. ela dificilmente vai conseguir acessar aquela criança. E são formações que são caras. Né? São formações que a gente tem que ir para fora. Né? E eu vou te dizer que também eu sempre achava, né? Fora do Brasil deve ser muito melhor essas questões de comunicação, de acesso, né, a alguém que trabalhe com isso. E eu atendo muitas famílias da Europa, dos Estados Unidos, que eles me falam, Michele, aqui a gente não consegue nem ter a autonomia de ir direto no fonoaudiólogo. Aqui, obrigatoriamente, a gente tem que esperar no médico anos, então por isso que a gente faz online, a gente procura profissionais aí no Brasil para nos dar esse apoio. Né? Então, às vezes a gente está achando que tudo lá, aqui, às vezes é muito melhor, né? Mas claro que a gente quer a excelência para o meu filho. Eu iria lutar para conseguir o melhor tratamento. Se tem evidências científicas, tem comprovação, meu filho vai ter uma melhora. Não quero que ele fale, mas eu quero... Claro, quero que ele fale, mas assim... eu quero que ele comunique de alguma forma, né? Se vier a fala, nossa, que ótimo. Se não vier, eu estou entendendo pelo menos o que ele está sentindo. Sim, né? sim. Tu sabe que eu tenho uma cliente agora que me procurou recentemente, que ela mora na Holanda. A Holanda é terrível. E ela tá vindo embora, ela vai vir morar no Brasil para poder fazer um tratamento no filho dela, porque ela entendeu que lá parece que é só depois dos 8 anos. É uma situação, assim... acaba que a gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Exatamente. De sempre achar que o Brasil é o pior, né? Exatamente. E a gente escuta histórias, assim, da Europa que são assustadoras, assim, né? Bom, lá eles ainda acham que comunicação alternativa vai inibir a fala, então eles só começam, que nem você falou, assim, 7, 8 anos. E, gente, tem muita pesquisa, mas assim, é muita mesmo pesquisa que mostra que não tem nenhum artigo que mostre que a criança que usou comunicação alternativa
alternativa se prejudicou nesse desenvolvimento da fala. 99% dos artigos a criança teve melhora, né? E 1% não fez diferença, vamos dizer assim, né? Na questão da fala. Então, por que não usar? Isso aqui nunca vai fazer mal para alguém, né? Vai só melhorar, potencializar. Talvez vai ser mais rápido o tratamento, que eu vou ficar lá 10 anos naquela fono, trabalhando sem a comunicação. Talvez com a comunicação alternativa, menos tempo eu consiga um objetivo, né? Sim, e aí até eu gravei agora recentemente com um médico que ele fez estágio nos Estados Unidos, né? E aí ele trouxe um cenário muito bacana, assim, de intervenção precoce, assim, muito forte, de crianças que nem tinham diagnóstico ainda, mas que tinham algum sinal de alerta, às vezes um irmão e já entrava. E ele contando, assim, o quanto aquilo trazia um desenvolvimento absurdo. Óbvio que tudo pago, né? Sim. Nada, não é como aqui, que a gente ainda tem um SUS, né? Lá não, né? Tudo. E, então, assim, a gente consegue ver que tem todos os lados. Então, a gente também tem para onde olhar de algo que é muito bacana, para que a gente possa tentar trazer, né? Sim, e tem um lugar nos Estados Unidos, eu não vou me recordar onde, mas que eles, quando percebem que a criança já tem alguma dificuldade na comunicação, ali com 9 meses já começam a usar a comunicação alternativa. Ah, Michele, mas 9 meses a criança não vai saber ainda, né? Esse conceito de palavra, de símbolo. Mas não é para a criança, é para a família. Já entra com a comunicação alternativa para a família já conseguir aprender para depois, quando precisar, com 1 ano e meio, enfim, a família já dominou aquilo. Porque a comunicação alternativa é como se fosse um idioma novo, né? Não é uma língua, né, nova, mas é como se fosse. É como se isso aqui tudo tivesse em russo, eu não sei usar isso aqui. Então, eu preciso aprender. Então, já dá o tempo para a família ali aprender. Então, esse modelo que eu gostaria muito que tivesse aqui. Que a gente já pudesse fazer essa indicação, muito antes, para preparar essas famílias. E aí, quando, né, tiver a certeza de que vai precisar usar, eles já estão dominando. E se não tivesse, né, não precisar utilizar, eles já vão saber para usar com outras pessoas da comunidade. Né? Isso seria o ideal. Sim. E a gente só vai conseguir ir mudando esses cenários através de divulgação, através de falar sobre isso, levar isso para os vereadores, enfim, começar no pequeno ali para tentar chegar lá em cima, para que daqui a um tempo, por exemplo, a gente possa ter uma comunicação alternativa dentro do SUS, por exemplo. Exato. Né? Para que se mostre que existe, sim, uma superioridade dessa especialidade em decorrência de uma fono tradicional. Né? Sim. Eu acho que isso é algo que a gente fala em todas as áreas e aqui não ia ser diferente, né? Porque a gente precisa mostrar que existe, sim, superioridade, né? Exato. E sabe que na época da Covid, no hospital ali de clínicas, os pacientes da UTI, a gente utilizava os tablets. Tinha tablets lá que foram disponibilizados para eles falarem com a família. Então, a gente aproveitava esses tablets para usar a comunicação alternativa, porque muitos estavam entubados, né? Não conseguiam falar temporariamente, mas utilizava a comunicação alternativa ali. Então, foi bem legal. Pô, um hospital público, sim, tem os tablets lá. Não vai ir com o paciente, mas pode ser utilizado, né? As pranchas em papel, depois, né? Bota fora, manda para o paciente, né? Vai reutilizando. Então, dá para ser feito. Inclusive, quando eu ia no hospital atender também a disfagia, eu chegava com os estímulos que eu tinha que trabalhar na boca e eu vinha com uma pranchinha, né? Para o paciente poder me dizer se ele não queria, se ele queria, se estava azedo, se estava muito doce, né? Para ele também descrever ali o que ele estava sentindo, né? Peguei muitas crianças com autismo ali no hospital também. Como eu falei, ali naquela época não era o meu público, né? Eu estava com uma equipe diferenciada. Mas, quando chegavam esses pacientes, eles não sabiam lidar. Né? O que a gente faz? Tem uma criança aqui com autismo, como é que a gente... Vamos amarrar? Como é que vai fazer para ele ficar na cama? Não, gente, calma. Aí eu ia lá também, conversava com a equipe, dava esse treinamento da comunicação, né? Então, não precisa mandar lá para a ala psiquiátrica porque queriam amarrar. Não, vamos fazer aqui uma historinha social, vamos mostrar para essa criança aqui o que está acontecendo. Já explicaram para ela por que ela está no hospital? Para curar que você está doente, você está com essa dor, então aqui, né, os titios vão te dar a medicação. Explicar isso visualmente. Não só falando, a gente vai fazer um exame. Não, mostrem imagens, o passo a passo desse exame. Vai tirar uma tomografia, tem que ser Será que a gente não conseguiria preparar essa criança mostrando as imagens, né? Então, você vai chegar no hospital, aí você vai fazer isso, vai tirar a roupa, aí vão tirar uma foto, aí você está liberado. Seria muito mais simples,
né? Até por questões financeiras do hospital não ter tanto gasto. E o hospital não tem nada disso, por exemplo. Os hospitais, eles já estão se... Olha, eu senti, assim, que eu abri as portas da comunicação alternativa ali. Hoje, várias colegas que estão lá, eu vejo que ainda usam comunicação alternativa. Algumas foram para outros hospitais e levaram, assim. Mas é muito pouco. E ficou muito na ala dos adultos ali. Não vejo tanto na ala infantil o uso desses recursos, tá? Porque isso é um pepino, né? Porque a criança chega desorganizada no hospital, né? Totalmente fora da sua Às vezes não come aquelas comidas, né? Tem seletividade alimentar, e aí? E as pessoas... E é até uma forma barata de tu conseguir Com certeza. facilitar toda uma internação. Tu poderia desenhar, não precisaria nem ter uma impressora. Pega um papel e caneta, desenha. Tá? Então, visualmente, isso vai acalmar. Tu vai antecipar o que vai acontecer. Então, reduziria o número de medicações, né? Contenção, o número de profissionais em cima daquela pessoa. Então, assim, né, se houvesse esse treinamento, mas é difícil. Michele, tá acabando aí nosso tempo, passa voando, né? Passa. Obrigada aí por nos contar, viu como foi bem diferente das outras, um caminho totalmente diferente, isso é muito legal. Eu sempre finalizo os episódios fazendo uma pergunta. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber um diagnóstico, o que tu diz para ela? Eu iria falar para essa família que, independente do diagnóstico, para eles olharem fundo que ali é o filho deles e presumirem essa competência de que... eu assisti até um desenho essa semana que era assim, você sobe a montanha, você quer chegar na praia, tem 2 caminhos. Você pode simplesmente chegar com o carro na beira da praia ou você pode passar por cima de uma montanha que vai dar nessa praia. É um caminho mais longo, mas a beleza de estar em cima da montanha, você ter a vista lá de cima, então tem também as suas particularidades. Né? As famílias atípicas estão pegando esse caminho da montanha, né? Mas para a gente ver aquela luz no fim do túnel de que, se você não acreditar, você não vai sair do lugar. Então, independente do diagnóstico, eu falaria, né? Independente do diagnóstico do seu filho, acredita nele, acredita no potencial, porque ele está ali, é seu filho. Né? Então, olha para além de um diagnóstico, que com certeza vocês vão conseguir, né, passar, né, por essa montanha. Obrigada, foi muito bom te ouvir. Deu para criar aí, já tô com outras ideias agora, para a gente tentar aí trazer mais esse conhecimento aí para as autoridades. Eu acho que falta muito disso, né? Sim. Então, a gente ainda vai ter um trabalho grande aí de divulgação de ideias e de abrir a mente também das pessoas para coisas novas que surgem. Sim. E que são tão importantes e não necessariamente sejam tão caras, né? Exato. Acho que é importante. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram e espalhem essa semente da comunicação alternativa aí para outras pessoas que talvez precisem, né? Obrigada. Com certeza. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente, com a fonoaudióloga Michele Borges. A gente vai deixar o Instagram dela aqui para quem quiser procurar, né? Tu atua basicamente, então, com adolescentes, né? Que é a tua especialidade hoje. A gente acabou nem falando sobre as dificuldades ali da adolescência, né? Que não é uma época fácil, né? De hormônios e tudo isso, assim. Então, se você aí de casa tá com alguma questão e tem algum adolescente que tá precisando, procura a Michele, que ela vai conseguir ajudar vocês. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Te inscreve no canal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.